pessoal, dentre de vários artistas naife, eu escolhi a Djanira porque, sem dúvida, ela é a que teve mais sucesso no panorama nacional. Na pesquisa que eu fiz, né, para ver qual é o que mais destacava, ela foi a artista que mais encontrei material biográfico para compartilhar com vocês, com muitas fotos das obras e da própria artista. As palavras de Djanira nós ouvimos e todo mundo pode ouvir e escutar o que ela diz a respeito do seu idioma ou da sua arte, que fica misteriosamente gravada em suas telas ou em seus desenhos. Seja pelo seu falar singelo, desprevenido, impulsivo, até de tão singelo e desprevenido, voz cadenciada como se deixasse passar pela trama mais fina da sensibilidade, as palavras vagarosamente, é o seu jeito, palavras por palavra, palavras que trazem como as suas pinturas e os seus desenhos as cores ternas e harmoniosas, as formas despojadas de seus detalhes supérfluos, as linhas vibrando ao registro da emoção incontida e fluentes. O mundo maravilhoso de Djanira tem dois polos de atração. Primeiro, o ateliê erudito que ficava em Santa Teresa e na simplicidade rústica das velhas ruas coloniais de Paraty. E a residência de Djanira é lá dos altos de Santa Teresa. A obra de Djanira é uma janela aberta para o Brasil, traduzindo com profundidade emocional em obras de arte toda a identidade cultural do povo brasileiro. O lado complicado dos pensamentos artísticos, tão de gosto da crítica de hoje em dia e não menos preferidos pelos filósofos de estéticas. Não pode figurar ao lado da obra de Djanira. Diante de suas telas serão impossíveis conjecturas estéticas que lhe perturbem a espontaneidade de concepção e realização. A sua pintura não oferece oportunidade para isso. A sua aberta autenticidade e a exatidão da simplicidade e clareza de inspiração sugerem ideias igualmente simples e claras na sua apreciação. Djanira não quer saber de ismos, mas apenas pintura, como a maioria dos artistas naifes. A artista disse certa vez que tema e forma são elementos indissolúveis e se equivalem em importância. Aí está uma definição que é dada pela própria pintora à sua obra, que por isso só o roteiro de quando se quer indicar o pensamento e apreciação em sua criação. Djanira teve sempre o mundo como modelo e o tempo como mestre. Desde seus primeiros instantes de pintora, quando logo se pôde se desvencilhar das mãos que lhe apoiaram os passos incipientes na arte que viria a dominar como uma personalidade que sempre mais se afirma e se confirma. Errado será dizer para ficar bem com a moda de certas expressões, que não existe nada de anedótico, episódio ou acidental nas composições de Djanira. Será desconhecer a medida da força criadora da pintora, que se firma muito sobre aqueles fatores para constituir a personalidade e significação plástica e as comunicações estéticas que se confirmam. A pintora Djanira é sobremodo comunicativa, agradável, atraente e repele qualquer hermetismo que pudesse lhe roubar a comunicação decidida e integral. Curioso verificar que em sua obra não encontramos atitudes propositadamente antiacadêmicas e muito menos acadêmica.
acadêmicos, não, porque isso significa seguir o caminho de um outro academismo. Acadêmicas, menos ainda, porque Djanira não olha apenas modelos, mas sente e sofre os dramas humanos. Contra as duas atitudes formalistas, ela permanece voltada para si mesma, procurando ver o mundo pela sinceridade de sentimentos que espelham a vida, não se perdem fora do mundo. Sua técnica prescinde dos recursos exorbitantes de modelado entre claro e escuro que se destina a imitar o relevo, porém faceia os valores essenciais pictóricos que preside a uma pseudo-profundidade de espaço sobre o plano. Os detalhes, mesmos os mais anedóticos, se traduzem plasticamente por verídica e indireta, que não pensam em mistificar realidades táteis, mas sim sugerir sugestões ópticas que, através de recursos rigorosamente significativos, pictoricamente vão dramatizar melhor a realidade emotiva. Djanira nasceu em Avaré, interior de São Paulo, mas sempre viajou e conheceu o Brasil de ponta a ponta. A vida de Djanira nem sempre foi tranquila. Ainda na infância é criada pelos avós na cidade de Porto União, no estado de Santa Catarina. Depois da separação dos seus pais, quando completou 18 anos, foi morar na cidade de São Paulo, num quarto pobre de pensão, na região da Avenida São João. Trabalha em São Paulo como doméstica, limpadora de máquinas e vendedora ambulante. Logo, o trabalho pesado cobrou seu preço e ela ficava doente com frequência. Em 1932, acontece a Revolução Constitucionalista e o estado de São Paulo entra em conflito com o governo federal. Na época, no Rio de Janeiro, para ajudar as tropas, a artista costura camisas para os soldados. Nesse período, numa viagem à cidade de Santos, ela conhece o marinheiro Bartolomeu Gomes Pereira. Os dois se casam. Ela logo engravida, mas perde o filho e descobre que não pode ter mais filhos, devido ao mau desenvolvimento do útero. Ela fica abalada e doente e em 1937 é vítima de tuberculose pulmonar e é internada em São José dos Campos. Seu caso é muito grave. Ela passa mal o tempo todo, né? Mas mesmo assim faz rabiscos. E o seu primeiro processo artístico, ela faz o esboço de Cristo na cruz e se recupera e vê isso como um milagre. Curada e aconselhada a se mudar para um local mais quente, em 1939, ela muda para a cidade do Rio de Janeiro, onde compra uma casa no morro e trabalha como costureira. Logo consegue comprar o sobrado em Santa Teresa e trabalha como dona de pensão. Conhece o artista Romero Emerick Macier, que foi o primeiro a lhe dar noções de arte. Ela frequenta o curso de artes e ofícios durante 6 meses, aprende, porém ela já era uma artista e não vê muito sentido em continuar o curso. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela perde o marido que estava trabalhando como marinheiro no navio torpedeado por um submarino alemão. E já no ano de 1942, marca o nascimento de Djanira para o mundo das artes. Ela logo expõe ao lado do grande artista e fica entusiasmada com o rápido sucesso. Consegue vender algumas obras e valores significativos e viaja com poucos recursos e sem falar inglês para os Estados Unidos, onde é ajudada por uma apoiadora. Então ela vai retornar para o Brasil, onde continua viajando para pesquisar e produzir ativamente. E em especial ela vai para a Bahia, onde estava acontecendo atividades ligadas ao Salão de Arte Contemporânea de Salvador. Lá ela conhece Jorge Amado e os temas dos orixás. Já na década de 1950 é marcado pelo intenso trabalho de produção da artista, que retrata em suas obras todo tipo de temas como os trabalhadores do campo, o circo, os vendedores ambulantes na praia de Copacabana,
os temas ligados à cultura afro-brasileira, as encomendas e, em especial, os temas indígenas. Durante o final da década de 50, ela conhece várias tribos indígenas, como o dos índios Canela. É um reencontro étnico-cultural com as raízes da artista, pois ela era de origem indígena por parte de pai e austríaca por parte de mãe. Um exemplo belo de miscigenação brasileira. Em 1963, a artista recebe o convite do governador do extinto estado do Guanabara, Carlos Lacerda, para produzir um grande painel de cerâmica no túnel da Santa Bárbara, hoje remontado no pátio interno do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Foi considerado por muitos como um ponto alto da pintura cerâmica no Brasil e aborda o tema religioso, onde o artista retrata a imagem de Santa Bárbara. Em 1964, no período do golpe militar, ela fica detida por algumas horas pela polícia política do regime militar, sob a acusação de estar ligada a atividades subversivas. Quando foi liberada, a artista protestou e se dedicou ainda mais ao trabalho, viajando e produzindo. Produz serigrafia e começa a fazer ilustrações. Djanira sempre teve problemas cardíacos. Durante o final da década de 1960 e toda a década de 70, ficou mais reclusa no seu ateliê em Santa Teresa. Em abril de 1979, depois de ter sofrido 2 infartes e ainda se recuperando, ela produz 2 trípticos, 3 pinturas unidas pelas molduras, com o tema da Baía de Guanabara. São suas últimas obras. Djanira falece no dia 31 de maio de 1979, vítima de infarto. A obra de Djanira, ela é única. Ela nos deixa como legado uma grande produção. Suas obras estão conservadas nos acervos de grandes museus brasileiros e até no exterior, como o acervo do Museu do Vaticano. Quando a Dilma Rousseff era presidente, ela tinha no seu gabinete uma obra de Djanira. Os palácios dos governos do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro têm em seus acervos obras de Djanira. E a coleção da Caixa Econômica Federal começou com a aquisição das obras da artista. Ainda na década de 40, hoje ilustram às vezes os bilhetes da loteria da Caixa. Djanira nos mostrou que é possível ter o valor cultural do seu trabalho reconhecido. Foi uma das primeiras mulheres a conquistar sucesso e prosperidade com o seu trabalho, tendo uma qualidade plástica de igual desenvolvimento e valor aos trabalhos produzidos por artistas masculinos. Djanira é um orgulho para a história das artes visuais brasileiras. Muito bom, né, gente? Conhecer um pouquinho mais de artistas brasileiros que fizeram a diferença através das suas mãos. Bom, que Deus abençoe. Até a próxima.